Eu estava pagando por um bolo no supermercado quando o caixa, um homem mais velho na casa dos 60 anos, de repente pegou meu braço. Seus olhos tinham uma intensidade que me deixou desconfortável. Ele se inclinou para sussurrar algo no meu ouvido. Suas palavras me atingiram como um golpe inesperado, algo sobre meu filho e sua família que me deixou completamente paralisada. Eu não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. O homem soltou meu braço e continuou passando as compras como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiquei ali, o recibo tremendo na minha mão, tentando processar as palavras que agora giravam na minha cabeça. Saí pela porta dos fundos do supermercado. Eu precisava de ar fresco e tempo para pensar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Seria possível que o que aquele estranho me dissera fosse verdade? Ou seria apenas um mal-entendido de alguém que não conhecia minha situação? Decidi me esconder atrás de alguns contêineres de lixo perto do estacionamento. De lá, eu poderia observar sem ser vista. Se o que eu tinha ouvido fosse verdade, logo saberia com meus próprios olhos. Meu nome é Adeline Thorne. Tenho 67 anos e durante toda a minha vida, trabalhei duro para manter minha família unida. Moro sozinha em um pequeno apartamento no centro, vivendo de uma aposentadoria que mal cobre as contas básicas. Todo mês, conto os dólares várias vezes antes de decidir como gastá-los, sempre priorizando as necessidades dos outros antes das minhas. Meu único filho, Owen, se casou com Sienna há 3 anos. Desde o começo, achei que ela era um pouco distante, mas tentei dar a ela o benefício da dúvida, pensando que poderia ser apenas timidez. Com o tempo, no entanto, comecei a notar coisas estranhas no comportamento dela, embora nunca dissesse nada porque não queria criar conflitos no casamento do meu filho. A família da Sienna sempre foi muito cordial comigo, especialmente seu pai, Leonard, mas havia algo em seus olhos que não me parecia certo. Eles sempre falavam sobre como a situação financeira deles era difícil, como lutavam para pagar as contas, e sem hesitar, eu tentava ajudá-los quando podia. Do meu esconderijo, eu tinha uma visão perfeita da entrada principal do supermercado. Owen estava me esperando no carro, mas agora eu tinha uma visão clara de tudo. As palavras do caixa ecoavam na minha mente repetidamente, como um som incessante. Mal tinham se passado 2 minutos quando vi algo que me fez duvidar de tudo o que achava saber sobre a família da minha nora. Leonard, o pai da Sienna, saiu pela entrada principal carregando sacolas que pareciam bem pesadas. Mas não eram sacolas comuns de supermercado. Eram de uma loja de alto padrão que eu conhecia apenas de vista, um lugar onde nunca tive recursos para fazer compras. O nome da loja brilhava em dourado nas sacolas pretas que ele carregava com uma facilidade casual, como se fosse algo perfeitamente normal para ele. Meu coração começou a acelerar. Leonard caminhou até um carro estacionado a poucos passos de onde eu estava escondida. Não era o carro velho e desgastado do qual eles sempre reclamavam ao pedir ajuda. Era um veículo novíssimo, brilhante, de uma cor clara que reluzia sob o sol da tarde. Os pneus pareciam novos, e a pintura não tinha um único arranhão. Eu observei abrir o porta-malas do carro e colocar as sacolas cuidadosamente lá dentro, como alguém que protege algo valioso. Então ele pegou o celular e começou a falar com alguém. Embora eu não pudesse ouvir a conversa, sua linguagem corporal estava relaxada, como a de uma pessoa sem preocupações financeiras urgentes. Naquele momento, lembrei de todas as vezes em que Sienna ligou para Owen pedindo ajuda. Era sempre a mesma história. Eles não conseguiam pagar o aluguel. Precisavam de ajuda com as despesas médicas do Leonard. Não tinham comida suficiente para a semana. E meu filho, com seu coração bondoso, sempre encontrava uma maneira de enviar algo para eles. Mas o que eu estava vendo com meus próprios olhos não combinava em nada com aquelas histórias de necessidade desesperada. As sacolas caras, o carro novo, a atitude relaxada do Leonard, tudo parecia contradizer completamente a versão que eles nos contavam há meses. Uma sensação fria começou a se espalhar pelo meu corpo, como quando você sente que algo muito ruim está prestes a acontecer. As palavras do caixa estavam começando a fazer sentido, embora eu ainda resistisse em acreditar nelas completamente. Seria possível que a família da minha nora estivesse nos enganando todo esse tempo? Leonard terminou sua ligação e voltou em direção à entrada do supermercado. Ele parecia estar procurando algo ou alguém. Seus olhos vasculhavam o estacionamento com cuidado, como se quisesse ter certeza de que ninguém o havia visto. Aquela atitude cautelosa me parecia muito suspeita. Decidi ficar escondida um pouco mais. Meu instinto me dizia que havia mais a descobrir, e depois do que eu tinha visto, não podia simplesmente ignorar a situação.
Precisava ter certeza absoluta antes de conversar com o Owen sobre isso. Enquanto permanecia escondida, comecei a lembrar como cheguei até aqui. Naquela manhã, acordei com uma mistura de empolgação e nervosismo. Fazia meses que não visitava a família da Sienna, e queria causar uma boa impressão trazendo algo especial para compartilhar. Fui até minha pequena cozinha e abri o pote onde guardava minhas economias. Contar aquelas moedas se tornará um ritual doloroso, mas necessário. Separei as notas amassadas e as moedas que havia economizado por semanas, sacrificando pequenos prazeres como um café na padaria ou uma revista na banca. Eu tinha exatamente R$ 43. Não era muito, mas decidi usar R$ 20 para comprar um bolo decente na padaria do bairro. O resto eu precisava para as despesas da próxima semana, principalmente para comprar meus remédios e algumas compras básicas. Tomei banho com cuidado e escolhi meu melhor vestido, aquele que guardava para ocasiões especiais. Era um vestido simples, mas limpo, que me fazia sentir apresentável. Arrumei meu cabelo, tentando esconder os fios grisalhos que estavam mais visíveis a cada dia, e coloquei os brincos de pérola falsa que minha falecida mãe me deu há tantos anos. Antes de sair, olhei meu reflexo no espelho do banheiro. Vi uma mulher de 67 anos que trabalhou a vida toda, que criou seu filho sozinha após ficar viúva e que agora tentava manter uma família unida que parecia valorizar mais o dinheiro do que os sentimentos. Owen chegou para me buscar exatamente na hora. Meu filho sempre foi pontual, uma qualidade que admiro nele. Quando entrei no carro, percebi que ele parecia um pouco tenso, mas pensei que talvez fosse nervosismo pela visita à família. Durante o trajeto, conversamos sobre coisas triviais. Ele me contou sobre seu trabalho no escritório, alguns problemas menores que teve com o chefe, mas evitou falar sobre Sienna ou sua família. Isso me pareceu estranho, pois normalmente ele me mantinha informada sobre como as coisas estavam indo em seu casamento. Quando chegamos à área onde a família da Sienna morava, pedi para ele parar no supermercado. Queria comprar um bolo fresco para acompanhar o almoço. Owen se ofereceu para entrar comigo, mas eu disse que preferia ir sozinha, que não me sentiria à vontade. A padaria dentro do supermercado tinha vários bolos disponíveis. Escolhi um bolo simples de baunilha, nada extravagante, mas apresentável. Custou exatamente R$ 18, 2 a menos do que eu tinha planejado, o que me deixou feliz, pois significava que eu poderia comprar um pequeno cartão de felicitações. Foi também na fila do caixa que tudo aconteceu. O caixa, um homem que parecia ter a minha idade, me atendeu normalmente até ver o nome no cartão de crédito que tentei usar primeiro. O cartão foi rejeitado, como eu esperava, pois sabia que não tinha fundos suficientes. Então tirei o dinheiro. Foi nesse momento que o homem olhou para mim com mais atenção, sussurrou meu nome, Adeline Thorne, e perguntou se eu era a mãe do Owen. Quando confirmei que sim, a expressão dele mudou completamente. Ele parecia preocupado, quase assustado. O que ele me disse depois de segurar meu braço foi algo que nunca poderei esquecer, embora naquele momento eu me recusasse a acreditar. Suas palavras foram diretas e dolorosas. Ele me contou que a família da minha nora ia regularmente àquele supermercado, gastando centenas de reais em produtos importados e carnes nobres, enquanto ao mesmo tempo sabia que eles estavam constantemente pedindo dinheiro ao meu filho. Ele explicou que sabia da situação porque Leonard havia mencionado várias vezes, com certo orgulho, como meu filho os ajudava financeiramente todo mês. O caixa me disse que tinha visto Leonard comprar garrafas de vinho que custavam mais do que eu gastava em comida para uma semana inteira. Ele também me contou que Sienna frequentemente comprava produtos de beleza caros e roupas de grife lá, sempre pagando em dinheiro. Ele disse que parecia injusto que uma família que se dava a esses luxos estivesse se aproveitando da generosidade de um filho trabalhador e sua mãe idosa. O homem explicou que decidiu falar comigo porque me viu contando cuidadosamente minhas moedas para pagar por um bolo simples enquanto eles gastavam sem se importar com itens de luxo. Ele me contou que sua própria mãe passou por uma situação semelhante e que se arrependia de não ter agido a tempo. Depois de ouvir isso, saí do supermercado completamente confusa. Minha mente se recusava a processar completamente o que tinha ouvido. Por anos, confiei na palavra da Sienna e sua família. Vi meu filho se preocupar com eles, trabalhar horas extras para enviar dinheiro, e eu mesma contribuí com o pouco que tinha em várias ocasiões. Mas as palavras da caixa tinham plantado uma semente de dúvida que crescia rapidamente no meu coração. Por isso decidi me esconder e observar. Eu precisava ver com meus próprios olhos se o que me disseram era verdade, pois as consequências daquela informação eram sérias demais para agir apenas com base em rumores.
Do meu esconderijo atrás dos contêineres, eu conseguia ver tudo o que acontecia no estacionamento perfeitamente. O cheiro de lixo não era agradável, mas era um pequeno preço que eu estava disposto a pagar para descobrir a verdade sobre as pessoas em quem confiei por tanto tempo. Quando vi Leonard sair do supermercado com aquelas sacolas caras, meu coração apertou no peito. As sacolas eram de uma loja que eu conhecia apenas pela fama de preços altos. Uma única compra lá poderia custar todo o meu orçamento mensal de compras. Leonard andava com a confiança de alguém que não tem preocupações financeiras. Suas roupas eram novas, seus sapatos brilhavam, e seu relógio parecia caro mesmo de onde eu estava. Nada na sua aparência sugeria a pobreza desesperadora de que sempre falavam. O carro em que ele colocou as compras era definitivamente novo. A pintura brilhava sob o sol e os pneus pareciam recém-comprados. Eu calculei mentalmente que um veículo assim poderia custar mais dinheiro do que eu já vi junto em toda a minha vida. Como era possível que alguém que tinha um carro assim precisasse de ajuda financeira constante? Enquanto observava falar ao telefone, percebi que sua conversa era descontraída até alegre. Não parecia ser a ligação de alguém preocupado com problemas financeiros. Sua linguagem corporal era a de uma pessoa satisfeita, confortável com sua situação. Naquele momento, todas as pequenas inconsistências que notei nos últimos meses começaram a fazer sentido. As vezes em que Sienna mencionou casualmente restaurantes caros onde tinha comido, justificando como convites de amigos. Os comentários sobre roupas novas que ela supostamente havia conseguido em vendas incríveis. As fotos nas redes sociais que mostravam um estilo de vida que não combinava com os pedidos constantes de ajuda. Leonard terminou a ligação e começou a caminhar de volta em direção à entrada do supermercado. Seus movimentos eram confiantes, sem pressa, como alguém que tinha todo o tempo do mundo. Isso me deu a chance de analisar melhor sua aparência e comportamento do meu esconderijo. Não só suas roupas eram novas, mas também de boa qualidade. A camisa que ele usava tinha aquele corte perfeito que você só encontra em lojas especializadas, e suas calças estavam impecavelmente passadas. Até seus sapatos, que consegui ver melhor à medida que ele se aproximava, pareciam ser de couro genuíno e caro. Enquanto esperava para ver o que mais aconteceria, ouvi vozes vindo da minha direita. Duas mulheres idosas conversavam enquanto empurravam seus carrinhos de compras em direção aos carros. A princípio não prestei atenção, mas quando mencionaram o nome de Sienna, meus ouvidos se alertaram imediatamente. Você viu o vestido novo que Sienna estava usando no shopping ontem? Uma delas, uma mulher de cabelo grisalho que parecia ter a minha idade, disse, deve ter custado pelo menos R$ 200. Eu vi um idêntico naquela loja cara do segundo andar. A outra mulher, que era mais magra e usava óculos, respondeu com um tom de quem sabe das coisas. E não é só isso, Hermione. Eu também a vi comprando produtos de beleza naquela loja francesa. Minha neta trabalha lá e me contou que Sienna é uma cliente frequente. Ela gasta como se o dinheiro estivesse caindo do céu. Meu coração começou a bater mais rápido. Essas mulheres estavam falando da mesma Sienna que constantemente dizia ao meu filho que não tinham dinheiro para despesas básicas. A mesma que ligou na semana passada pedindo ajuda para comprar remédio para o pai. Hermione continuou. O que mais me impressiona é como ela está sempre comprando coisas novas, mas depois anda pelo bairro dizendo que estão passando por tempos financeiros muito difíceis. Meu amigo Leonard trabalha no banco e me disse que os depósitos que eles recebem não combinam em nada com a história de pobreza que estão contando. Ah, Hermione, mas isso é fofoca, a outra mulher respondeu, embora com um tom que sugeria que ela tinha suas próprias dúvidas. Embora eu deva admitir, parece estranho para mim que eles consigam pagar o aluguel daquela casa grande, se realmente estão tão mal financeiramente como dizem. Fofoca. Minha filha mora na mesma quadra que eles e me conta que quase toda semana chegam caminhões de entrega com compras do supermercado mais caro da cidade. Compras que qualquer um de nós levaria meses para poder pagar. As duas mulheres continuaram se afastando enquanto conversavam, mas consegui ouvir mais alguns fragmentos da conversa delas. Elas mencionaram algo sobre festas que a família de Sienna organizou recentemente. Festas com comida abundante e de alta qualidade, vinhos importados e decorações caras. Cada palavra que ouvi foi como uma facada no meu coração. Por meses eu me senti mal por aquela família, preocupando-me com o bem-estar deles, pedindo ao meu filho que os ajudasse quando pudesse, e até contribuindo com minhas pequenas economias em várias ocasiões. Lembrei da vez em que a Sienna me ligou diretamente, chorando ao telefone, dizendo que eles precisavam de ajuda urgente para pagar o médico do Leonard.
Ela me contou que tinham que escolher entre comprar remédio ou comida, e que não sabiam o que fazer. Naquela noite, não consegui dormir pensando no sofrimento deles. No dia seguinte, fui ao banco e saquei $150 das minhas economias de emergência, dinheiro que eu estava guardando para uma possível emergência médica minha, mas que decidi dar a ela porque não suportava a ideia de vê-lo sofrendo quando eu poderia ajudar. Agora, ouvindo aquelas mulheres falarem sobre o estilo de vida luxuoso daquela mesma família, me senti a mulher mais tola do mundo. Como pude ser tão ingênua? Como não percebi os sinais que aparentemente eram óbvios para todo o bairro? O Leonard saiu do supermercado novamente, desta vez com uma sacola menor. Ele se dirigiu de volta ao carro, mas parou para conversar com um homem que estava lavando um carro perto do dele. Não consegui ouvir a conversa, mas ambos pareciam relaxados e amigáveis. O homem com quem Leonard falava usava roupas de trabalho, mas dava para ver que ele respeitava o Leonard. A linguagem corporal dele sugeria que Leonard era alguém de certo status no bairro, alguém que comandava respeito, possivelmente por causa da sua situação financeira. Depois de alguns minutos, vi Leonard entregar algo ao homem. De longe parecia dinheiro. Várias notas que ele passou sem aparente esforço. Se eles realmente estavam passando por dificuldades financeiras, como diziam, como ele poderia dar dinheiro a estranhos tão facilmente? Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Owen perguntando o que tinha acontecido, porque eu estava demorando tanto no supermercado. Eu tinha me esquecido completamente dele, que ainda estava me esperando no carro, provavelmente preocupado com o meu atraso. Respondi rapidamente que estava saindo, que tinha ficado em uma fila muito longa. Uma mentira. Mentir para meu próprio filho doía, mas eu precisava de mais tempo para processar tudo o que tinha visto e ouvido. Não podia voltar ao carro e contar a ele minhas suspeitas imediatamente, sem mais evidências. Enquanto escrevia a mensagem, Leonard se despediu do homem e entrou no carro. O motor ligou com um som suave e potente, confirmando que era um veículo de boa qualidade e provavelmente recente. Eu observei sair do estacionamento com uma tranquilidade que contrastava completamente com a imagem de desespero financeiro que sua família havia projetado. Decidi sair do meu esconderijo e caminhar em direção ao Owen. Eu precisava agir normalmente, pelo menos por enquanto. Mas minha mente já estava trabalhando, tentando lembrar de todos os detalhes estranhos que eu tinha ignorado nos últimos meses. Todos os pequenos sinais que agora tinham um significado completamente diferente. Quando cheguei ao carro, Owen me olhou com preocupação. Mãe, você está bem? Você está pálida, ele disse enquanto eu me acomodava no banco do passageiro. Demorou muito para você ser atendida? Só a fila, filho, respondi tentando manter a voz firme. Você sabe como são os supermercados nos fins de semana. Mas por dentro, meu coração estava batendo tão forte que eu temia que ele pudesse ouvir. Owen ligou o carro e começamos a ir para a casa da família da Sienna. Durante o trajeto, tentei manter uma conversa normal, mas minha mente ainda processava tudo o que eu tinha visto e ouvido no supermercado. Cada semáforo, cada esquina que passávamos me aproximava de um encontro que agora via sob uma luz completamente diferente. Como tem sido o trabalho do Leonard ultimamente? Perguntei ao meu filho, tentando parecer casual. Na última vez que conversei com a Sienna, ela disse que as coisas estavam muito difíceis para ele. Owen suspirou enquanto dirigia. Mãe. A Sienna me contou que o pai dela teve que reduzir as horas de trabalho porque a empresa onde ele trabalha está com problemas. É por isso que temos ajudado um pouco mais eles nos últimos meses. Essa informação não combinava em nada com a atitude relaxada e próspera que eu tinha observado no Leonard apenas alguns minutos antes. Um homem que realmente se preocupasse com a redução das horas de trabalho não estaria gastando dinheiro em lojas caras ou entregando notas a estranhos em um estacionamento. E como você se sente em relação a isso, filho? Perguntei, observando sua expressão no retrovisor. Sei que você tem trabalhado muitas horas extras ultimamente. Bem, mãe, agora eles são minha família, respondeu Owen em um tom que misturava cansaço com resignação. A Sienna é minha esposa e quando você se casa, você também se casa com a família. Se eles precisarem de ajuda, é meu dever como genro ajudá-los. Suas palavras partiram meu coração. Meu filho, o homem gentil e trabalhador que eu criei, estava sacrificando seu próprio bem-estar por pessoas que, pelo que eu havia descoberto, estavam se aproveitando de sua generosidade. Quanto tempo mais essa situação poderia continuar sem afetar seriamente sua própria estabilidade financeira? Chegamos ao bairro onde a família da Sienna morava. Era uma área residencial agradável, com casas bem cuidadas e jardins bem tratados.
Não era o bairro mais luxuoso da cidade, mas definitivamente não era um lugar onde pessoas vivendo em dificuldades financeiras extremas residiriam. Enquanto Owen procurava um lugar para estacionar, consegui observar melhor a casa da família da Siena. Era um prédio de 2 andares, com um jardim da frente bem decorado e uma fachada que havia sido recentemente pintada. As janelas tinham cortinas novas, e a porta da frente parecia ter sido reformada há pouco tempo. A casa parece muito bem cuidada, comentei, tentando obter mais informações. Você não me disse que eles estavam tendo problemas para pagar algumas reformas? Ah, sim, respondeu Owen enquanto estacionava. O Leonard conseguiu um trabalho extra nos finais de semana para fazer as reformas mais urgentes. Ele tem trabalhado muito para manter a casa em boas condições. Outra história que não fazia sentido. Se o Leonard realmente estivesse trabalhando turnos extras para sobreviver, como teria tempo para fazer compras em uma loja cara durante o horário de trabalho? E mais importante, como ele teria dinheiro para gastar em produtos de luxo se tudo o que ganhava supostamente ia para as reformas da casa? Saímos do carro e caminhamos até a porta da frente. Owen estava carregando algumas coisas que trouxe, enquanto eu levava meu bolo e uma mistura de nervosismo e curiosidade que crescia a cada passo. Antes que pudéssemos tocar a campainha, a porta se abriu e Siena apareceu com um sorriso radiante. Minha primeira impressão foi de total choque. Sua aparência estava completamente transformada desde a última vez que a vi, há apenas um mês. Ela usava um vestido que definitivamente não era barato. O tecido parecia de excelente qualidade. O corte era perfeito e as cores vibrantes lhe davam um ar elegante e sofisticado. Seus sapatos eram claramente novos, com um brilho que só itens recém-comprados têm, e sua bolsa combinava perfeitamente com o conjunto. Mas o que mais me impressionou foi seu cabelo e maquiagem. Ela tinha um corte profissional que você só consegue em salões caros, com mechas que brilhavam ao sol. Sua maquiagem estava impecável. O tipo que exige produtos de alta qualidade e muito tempo para ser aplicado corretamente. Adeline, que alegria te ver, exclamou Siena, vindo me abraçar. Enquanto ela me envolvia, pude sentir seu perfume, uma fragrância cara que reconheci, porque uma vez vi seu preço em uma loja, e parecia equivalente ao meu orçamento de comida para 2 meses. Olá, Siena, consegui dizer, tentando esconder minha surpresa. Você está ótima. Esse vestido é lindo. Esse vestido velho, ela respondeu com uma risada que parecia um pouco forçada. Comprei em uma liquidação há meses. Você sabe como é. Quando você encontra boas ofertas, tem que aproveitar. Essa explicação soava exatamente como a que a mulher do supermercado mencionou. Sempre havia uma justificativa para cada item caro. Ofertas incríveis, presentes de amigos, compras de segunda mão que pareciam novas. Quantas coincidências extraordinárias uma família poderia ter? Entramos na casa e imediatamente notei outros detalhes que não combinavam com a história de dificuldades financeiras. A sala de estar havia sido recentemente redecorada. Os móveis não eram os mesmos que eu lembrava da minha última visita. Havia um sofá de couro novo que parecia caro, uma mesa de café de vidro que brilhava impecavelmente, e vários objetos decorativos que definitivamente não eram baratos. Na parede havia uma grande TV de tela plana que não estava lá antes. Como uma família em crise financeira poderia explicar a compra de uma televisão de luxo? Pai, olha quem veio nos visitar, Siena chamou para dentro da casa. Leonard apareceu do que parecia ser a cozinha, enxugando as mãos com uma toalha. Quando me viu, sua expressão mudou ligeiramente. Houve um brilho em seus olhos, como se por um momento ele tivesse visto algo que não esperava, mas rapidamente recuperou seu sorriso habitual. Adeline, que bom te ver, disse ele, se aproximando para me cumprimentar. Esperamos que você esteja com fome, porque a Siena preparou uma refeição deliciosa. Era o mesmo Leonard que eu havia visto no supermercado apenas 1 hora antes, mas agora ele estava agindo como se não tivesse saído de casa o dia todo. As roupas dele eram as mesmas, mas ele havia colocado um avental sobre a camisa, como se estivesse cozinhando. Eu trouxe um bolo para acompanhar, disse, entregando a caixa a ele. Espero que você goste. Que gesto adorável, exclamou Siena. Mas não era necessário, Adeline. Você sabe que está sempre bem-vinda aqui, sem precisar trazer nada. Enquanto ela falava, consegui ver por cima do ombro dela a cozinha. As bancadas estavam cheias de ingredientes e utensílios que sugeriam uma preparação culinária elaborada. Eu conseguia distinguir cortes de carne que pareciam caros, vegetais frescos e exóticos, e garrafas de temperos importados.
A quantidade de comida que estavam preparando poderia facilmente alimentar uma família por vários dias, e a qualidade dos ingredientes era visivelmente superior ao que eu poderia comprar para minhas próprias refeições. Vocês dois prepararam tudo isso? Perguntei, genuinamente impressionada com a abundância. Bem, queríamos fazer algo especial para sua visita, respondeu Leonard. Você não recebe a mãe do Owen aqui todo dia. Além disso, conseguimos alguns ingredientes em promoção, então decidimos aproveitar as promoções milagrosas de novo. Comecei a me perguntar se essa família tinha um talento extraordinário para encontrar ofertas ou se essas explicações eram apenas uma forma de justificar despesas que não podiam explicar honestamente. Owen parecia completamente alheio às minhas observações. Ele conversava animadamente com Sienna sobre seu trabalho e seus planos para a próxima semana. Sua atitude relaxada confirmava que ele realmente acreditava na versão da realidade que eles apresentaram. Mas eu não podia mais ignorar as evidências diante dos meus olhos. Cada detalhe daquela casa, cada aspecto da aparência de Sienna e Leonard, cada explicação conveniente, tudo apontava para a mesma conclusão inquietante. Essa família não estava passando pelas dificuldades financeiras que afirmavam estar enfrentando. Durante o almoço, tentei manter uma conversa normal enquanto observava discretamente cada detalhe que pudesse confirmar ou refutar minhas suspeitas. A mesa estava posta com louças que eu não lembrava de ter visto antes. Pratos e copos que pareciam de boa qualidade, não o tipo de utensílios que alguém preocupado com cada centavo usaria. A comida que serviram era abundante e variada. Havia vários pratos principais, saladas elaboradas e acompanhamentos que exigiam ingredientes caros. Leonard serviu vinho em taças de cristal, um vinho que eu reconheci por ter visto seu preço no supermercado, mais de R$ 250 a garrafa. Esse vinho é delicioso, comentei, tentando obter informações. É uma marca especial? Oh, esse aqui, Leonard respondeu com um sorriso orgulhoso. Um amigo meu que trabalha com importação conseguiu para mim a um preço especial. Normalmente, não conseguiríamos comprar vinhos assim, mas quando essas oportunidades aparecem, você tem que aproveitar. Sempre havia uma explicação perfeita, sempre um amigo generoso ou uma oferta incrível que justificava cada luxo. Comecei a me perguntar quantos amigos generosos uma família poderia ter e quão frequentes poderiam ser essas ofertas extraordinárias. Enquanto comíamos, Sienna mencionou casualmente alguns planos que tinham para o próximo mês. Ela falou sobre uma celebração familiar que estavam organizando. Um evento que, como ela descreveu, exigiria um investimento considerável em decorações, comida e entretenimento. Parece caro, eu disse sem pensar, as palavras escapando. Caro? Sienna riu. Bem, estamos economizando para isso há meses. Além disso, o Leonard conseguiu um trabalho extra que vai nos ajudar a cobrir os custos. Imediatamente me lembrei do que tinha visto no supermercado algumas horas antes. Leonard gastando dinheiro como se não tivesse preocupações comprando produtos de luxo, dirigindo um carro novo. Qual era a verdade sobre a situação de trabalho dele? Que tipo de trabalho extra você conseguiu, Leonard? Perguntei diretamente. Por um momento vi uma expressão de desconforto cruzar seu rosto, como se minha pergunta o pegasse de surpresa, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Consultoria nos finais de semana, respondeu vagamente. Nada muito emocionante, mas ajuda a complementar a renda da família. Sua resposta era tão genérica que poderia significar qualquer coisa ou nada. Um homem que realmente estivesse fazendo consultoria nos finais de semana provavelmente falaria com mais especificidade sobre seu trabalho, especialmente quando a pergunta vinha da mãe do genro. Durante a conversa, percebi que o celular de Sienna estava constantemente vibrando. Cada vez que ela olhava para a tela, sorria de uma maneira que me parecia significativa. Em um momento, quando achou que ninguém estava a observando, respondeu a uma mensagem, digitando rapidamente com um olhar de satisfação no rosto. Está tudo bem com o celular? Perguntei com aparente curiosidade. Oh, só alguns amigos organizando um encontro para a próxima semana, ela respondeu rapidamente guardando o celular. Você sabe como as mulheres estão sempre planejando algo. Mas havia algo na expressão dela que não me convenceu. A forma como ela sorriu ao ler as mensagens sugeria que o conteúdo era mais significativo do que simples planos sociais. Depois do almoço, Leonard se ofereceu para me mostrar algumas melhorias que eles tinham feito na casa. Caminhamos por diferentes cômodos e em cada um, percebi elementos novos ou reformados. Os pisos tinham sido recentemente polidos, algumas paredes estavam com tinta nova, e várias peças de mobília tinham sido trocadas ou rearranjadas.
No quarto principal, vi algo que chamou particularmente minha atenção. Em cima da comoda havia várias sacolas de compras de lojas caras, algumas ainda fechadas. As etiquetas de preço que consegui vislumbrar mostravam números que pareciam exorbitantes para uma família que supostamente estava enfrentando dificuldades financeiras. Assim foi as compras recentemente? Perguntei, gesticulando discretamente em direção às sacolas. A Leonor respondeu com uma risada nervosa. Ela encontrou algumas liquidações incríveis esta semana. Às vezes é melhor comprar as coisas quando estão em promoção, mesmo que você não precise delas imediatamente. Essa lógica me parecia completamente contraditória. Uma família que realmente estivesse em dificuldades financeiras não teria o luxo de comprar coisas que não precisasse, não importando quão boas fossem as ofertas. Quando voltamos para a sala, meu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de um número que eu não reconhecia. Ao abrir, vi que era do caixa do supermercado. Ele conseguiu meu número de alguma forma e me enviou uma foto. A imagem mostrava um recibo de supermercado de apenas 2 dias atrás. O total era mais de R$ 400 e a lista incluía produtos premium, carnes importadas, frutos do mar frescos, vinhos caros, queijos especiais e vários itens gourmet. O nome no recibo era claramente Leonor Williams. Junto com a foto havia uma mensagem: Senhora Thorne, desculpe incomodar, mas achei que você deveria ver isso. Este recibo é de 2 dias atrás. Sua família precisa saber a verdade. Meu coração começou a bater mais rápido. A evidência estava ali, preto no branco. Uma compra de R$ 400 em produtos de luxo feita apenas 2 dias antes da nossa visita pelo mesmo homem que supostamente estava lutando para pagar as despesas básicas. Rapidamente guardei meu telefone antes que alguém notasse minha expressão de choque, mas minha mente já estava trabalhando, conectando todos os pontos que eu tinha observado nas últimas horas. Voltamos para onde Owen e Sienna estavam, que ainda conversavam animadamente. Meu filho parecia relaxado e feliz, aproveitando que achava ser um tempo de qualidade com os sogros. Ele não fazia ideia da encenação que estava testemunhando. Você está se sentindo bem, mãe? Owen me perguntou, provavelmente notando que minha expressão tinha mudado. Você está um pouco pálida. Sou um pouco cansada, menti. Não estou mais acostumada a passeios tão longos. Sienna imediatamente se ofereceu para me fazer um chá ou trazer algo para me fazer sentir melhor. Sua aparente preocupação teria sido tocante se eu não estivesse começando a entender a verdadeira natureza de seu caráter. Na próxima hora continuei a observar e ouvir, coletando mentalmente evidências de cada inconsistência, cada luxo inexplicável, cada justificativa conveniente. A lista crescia constantemente. As roupas novas de Sienna, o carro de Leonor, a casa bem cuidada, a comida abundante, o vinho caro, as sacolas de compras, o recibo que eu tinha recebido. Mas o que mais me doía era a realização de que essa situação provavelmente estava acontecendo há meses, talvez anos. Quanto dinheiro meu filho tinha enviado para essa família? Quais sacrifícios ele tinha feito? E quantos eu tinha feito para ajudar pessoas que na verdade não precisavam de ajuda? Quando finalmente nos despedimos e deixamos a casa, minha decisão estava completamente tomada. Eu não podia deixar essa farsa continuar. Meu filho merecia saber a verdade, por mais dolorosa que fosse, e eu tinha a responsabilidade de protegê-lo de mais manipulações. Durante a volta para casa, Owen comentou sobre como a visita tinha sido agradável e como a família de Sienna parecia bem. Suas palavras eram como facadas no meu coração, porque eu sabia que em breve teria que destruir aquela imagem feliz com uma realidade muito mais sombria e decepcionante. Sim, eles parecem muito bem, respondi com cuidado, escolhendo minhas palavras com precisão. Talvez até bem demais para uma família que está passando por dificuldades tão severas. A viagem de volta para casa foi uma das mais difíceis da minha vida. Cada quilômetro que dirigíamos me afastava fisicamente da casa onde descobri a verdade, mas me aproximava emocionalmente de uma decisão que mudaria tudo para minha família. Minha mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios, dúvidas e uma crescente indignação que eu lutava para controlar. Owen dirigia calmamente, assobiando de vez em quando uma melodia que mostrava seu bom humor. Para ele, tínhamos passado uma tarde agradável com os sogros, compartilhando uma refeição deliciosa e fortalecendo os laços familiares. Ele não fazia ideia de que sua mãe estava coletando evidências do que parecia ser um golpe elaborado e prolongado. Mãe, ele disse enquanto esperávamos no semáforo, estou tão feliz em ver você se dando tão bem com a família da Sienna. Eu sei que você tinha algumas reservas sobre nosso casamento no começo,
mas acho que agora você pode ver que eles são boas pessoas. Suas palavras partiram meu coração. Meu filho, meu único filho, estava sendo manipulado por pessoas que transformaram a exploração de sua generosidade em uma arte. Como eu poderia dizer a ele que as pessoas em quem ele confiava e a quem entregava seu dinheiro eram provavelmente mentirosos profissionais? Owen, comecei com cuidado. Você já notou algo inconsistente nas histórias que a Sienna conta sobre a situação financeira deles? Meu filho olhou para mim rapidamente antes de voltar o olhar para o trânsito. O que você quer dizer, mãe? Inconsistente? Como? Bem, continuei, escolhendo minhas palavras com muito cuidado. Hoje percebi que eles têm muitas coisas novas em casa. A televisão, alguns móveis, as roupas da Sienna, tudo isso custa uma quantia considerável de dinheiro. Owen suspirou. E eu pude ver que meu comentário havia tocado em um ponto sensível. Mãe, eu já expliquei que o Leonard tem conseguido trabalhos extras. Além disso, a Sienna é muito boa em encontrar promoções e pechinchas. Nem tudo que parece novo é necessariamente caro. Mas você não acha estranho que uma família que precisa de ajuda constante para despesas básicas consiga arcar com tantos luxos ao mesmo tempo? Insisti, tentando manter um tom neutro e não acusatório. Não são luxos, mãe, respondeu Owen com um toque de defensividade na voz. São necessidades básicas que eles conseguiram atender graças a muito esforço e sacrifício. Eles compraram a TV de segunda mão. Os móveis foram uma oportunidade única, e as roupas da Sienna são de liquidações. Cada justificativa que meu filho repetia era exatamente a mesma que eu tinha ouvido do Leonard e da Sienna durante o almoço. Era como se eles tivessem ensaiado essas explicações à perfeição, criando uma versão consistente da realidade que poderia satisfazer qualquer pergunta desconfortável. Decidi tentar uma abordagem diferente. Filho, você viu algum recibo ou documento que comprove essas ofertas incríveis? Ou você acompanhou a Sienna quando ela encontra essas pechinchas extraordinárias? A pergunta claramente o deixou desconfortável. Eu pude ver suas mãos se apertarem levemente no volante. Mãe, por que todas essas perguntas? A Sienna é minha esposa. Se ela me diz que conseguiu algo em promoção, eu acredito. O casamento é baseado na confiança. Sua resposta confirmou o que eu já começava a suspeitar. Owen nunca tinha visto evidências diretas dessas supostas ofertas e trabalhos extras. Ele estava acreditando cegamente em tudo que lhe diziam porque confiava nas pessoas que amava. Claro, filho, respondi suavemente. A confiança é fundamental no casamento, mas também é importante se proteger de pessoas que podem se aproveitar dessa confiança. Você está insinuando que a Sienna e a família dela estão me enganando? Owen perguntou, agora claramente irritado. Mãe, isso é uma acusação muito séria. Não estou acusando ninguém, disse rapidamente, percebendo que tinha pressionado demais. Estou apenas expressando algumas preocupações que tenho como mãe que te ama e quer te ver feliz e próspero. O restante da viagem passou em silêncio tenso. Owen estava claramente processando minha conversa, mas eu podia ver pela expressão dele que minhas palavras criaram mais resistência do que reflexão. Era evidente que qualquer crítica a Sienna e sua família seria recebida como um ataque pessoal. Quando chegamos ao meu apartamento, Owen me ajudou a sair do carro, mas seu abraço de despedida foi mais frio do que o habitual. Mãe, ele disse antes de sair, espero que você possa dar uma chance à família da Sienna. Eles são boas pessoas que estão fazendo o melhor que podem em circunstâncias difíceis. Vou levar isso em consideração, filho, respondi, sabendo que ele interpretaria minha resposta como uma promessa de ser mais compreensiva, quando na verdade era o oposto. Naquela noite, sozinha em meu pequeno apartamento, sentei-me na minha poltrona favorita com uma xícara de chá e tentei organizar todos os pensamentos que estavam bombardeando minha mente nas últimas horas. Eu tinha evidências circunstanciais abundantes, depoimentos de vizinhos, observações pessoais e até uma foto do recibo de compras de $400. Mas eu também tinha um filho que estava completamente convencido de que sua esposa e sua família eram vítimas de circunstâncias difíceis que mereciam sua ajuda e compaixão. Qualquer tentativa direta de confrontar essa crença resultou em resistência e defensividade. Peguei meu celular e olhei novamente a foto do recibo que a caixa do supermercado me enviou. Os números eram indiscutíveis. Mais de $400 em produtos de luxo comprados apenas 2 dias antes da nossa visita. Aquela quantia representava mais do que eu gastava em comida para um mês inteiro. Enquanto olhava para aquelas evidências, lembrei de todas as vezes em que Owen voltou para casa estressado, depois de trabalhar horas extras para enviar dinheiro para a família da Sienna.
Lembrei das ocasiões em que eu mesma contribuí com minhas poucas economias, sentindo pena da suposta situação desesperadora deles. A indignação que eu vinha segurando o dia todo começou a emergir com força. Não era apenas o dinheiro que me incomodava, embora isso fosse significativo. Era a manipulação emocional, a exploração sistemática dos bons sentimentos do meu filho e a forma calculada como eles construíram uma teia de mentiras para sustentar seu estilo de vida às custas da nossa família. Também me doía profundamente perceber que eles provavelmente estavam rindo de nós pelas nossas costas. Cada vez que enviávamos dinheiro, cada vez que nos preocupávamos com o bem-estar deles, cada vez que fazíamos sacrifícios para ajudar, eles provavelmente viam isso como prova da nossa ingenuidade e facilidade de serem manipulados. Mas o que mais me torturava era a questão do que fazer com essa informação. Eu tinha as evidências, tinha as observações, tinha as inconsistências documentadas. Mas também tinha um filho que se recusaria a acreditar em qualquer coisa negativa sobre a esposa sem provas absolutamente irrefutáveis. Se eu agisse muito rápido ou de forma confrontadora, corria o risco de afastar Owen e empurrá-lo ainda mais para Siena. Mas se eu não agisse logo, a manipulação continuaria, possivelmente piorando com o tempo, e meu filho continuaria sendo explorado financeiramente e emocionalmente. Decidi que precisava de mais evidências. Provas tão claras e indiscutíveis que até Owen não pudesse negar ou racionalizar. Não podia contar apenas com observações e suspeitas. Precisava de provas concretas que revelassem a verdadeira natureza das pessoas que enganaram minha família. Naquela noite, antes de adormecer, tomei uma decisão que mudaria o rumo dos acontecimentos que se seguiram. Não confrontaria Owen diretamente até ter evidências absolutamente sólidas. Em vez disso, começaria minha própria investigação discreta, coletando provas que fossem impossíveis de negar ou explicar com histórias convenientes sobre negócios milagrosos e empregos misteriosos. Os dias seguintes foram os mais difíceis que vivi em anos. Cada interação com Owen se tornou um exercício de autocontrole, tentando manter a normalidade enquanto minha mente trabalhava constantemente em como abordar a situação que eu havia descoberto. As evidências que coletei pesavam na minha consciência como um fardo que não podia compartilhar. Durante aquela semana, recebi mais 3 mensagens do caixa do supermercado. Cada uma continha informações adicionais que confirmavam e expandiam minhas suspeitas iniciais. Ele me enviou fotos de outros recibos de compras feitas por Leonard e Siena nas últimas semanas, todos mostrando gastos excessivos em produtos desnecessários e caros. Uma das fotos mostrava um recibo de mais de $600, que incluía 2 garrafas de champanhe francês custando mais de $100 cada, frutos do mar importados e vários queijos gourmet. A data do recibo era o mesmo dia em que Siena ligou para Owen pedindo ajuda urgente para pagar o aluguel. Também recebi informações de Hermione, uma das mulheres que ouvi conversando no supermercado. Ela conseguiu meu número através de um amigo em comum e me contatou porque decidiu que eu precisava saber mais detalhes sobre a situação. Hermione me contou que a família de Siena vinha organizando festas regulares na casa deles, eventos com buffet profissional e decorações caras. Ela descreveu uma festa de aniversário para Leonard que, segundo os comentários dos convidados, custou vários milhares em comida, bebidas e entretenimento. Adeline, ela me disse durante uma ligação, minha filha mora na mesma quadra e me conta que caminhões de entrega com compras caras, roupas, eletrodomésticos e móveis estão constantemente chegando. Não é normal para uma família que supostamente está em crise financeira. Cada nova informação tornava mais difícil manter meu silêncio. Mas eu sabia que precisava do momento e das circunstâncias certas para apresentar tudo isso a Owen de uma forma que não pudesse ser facilmente descartada ou racionalizada. O momento chegou numa noite de quarta-feira quando Owen veio me visitar depois do trabalho. Ele parecia especialmente cansado e estressado. Quando perguntei o que havia de errado, ele me disse que Siena havia pedido dinheiro extra para uma emergência médica de Leonard. Ele precisa de uma cirurgia simples, explicou Owen, esfregando as têmporas com sinais claros de tensão. O seguro não cobre tudo, e eles precisam de $200 até sexta-feira. Estou trabalhando em turnos duplos a semana toda para conseguir juntar o dinheiro. Aquilo foi a gota d'água. $200 para uma suposta emergência médica pedida pela mesma família que gastou $600 em champanhe e frutos do mar apenas alguns dias antes. Eu não podia deixar meu filho se sacrificar mais por essas mentiras elaboradas.
Owen, eu disse, segurando suas mãos nas minhas, preciso te mostrar algo, mas antes quero que você saiba que estou fazendo isso porque te amo e porque não suporto ver você sendo machucado. Eu peguei meu celular e mostrei a ele a primeira foto do recibo de $400. Os olhos dele se arregalaram ao ver a data e o total. Mas antes que ele pudesse falar, eu mostrei as outras fotos que tinha recebido durante a semana. Mãe, de onde você tirou isso? Owen perguntou, olhando para as imagens com uma expressão que misturava confusão e negação. E como você sabe que esses recibos são reais? Eu expliquei meu encontro com a caixa do supermercado, as conversas que tinha ouvido dos vizinhos e todas as observações que fiz durante nossa visita. Falei devagar e com cuidado, apresentando cada pedaço de evidência de forma lógica e cronológica. Mas deve haver uma explicação, insistiu Owen, embora sua voz não soasse mais tão convencida como antes. Talvez Leonard tivesse tido um bom mês no trabalho. Ou talvez eles tivessem recebido dinheiro de outra fonte. Filho, respondi suavemente. Essas compras de luxo foram feitas nos mesmos dias em que Sienna te ligou pedindo ajuda com despesas básicas. Isso não parece uma coincidência demais? Eu podia ver a realização começando a entrar na cabeça dele. Os olhos dele se moviam entre as fotos no meu celular e meu rosto, buscando alguma forma de reconciliar o que estava vendo com o que acreditou por tanto tempo. Além disso, continuei, mostrando a ele as informações que consegui sobre as festas caras. Os vizinhos viram como essa família realmente vive. Não é a história de pobreza desesperadora que eles têm contado para você. Owen se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na minha pequena sala. Eu podia ver sua mente trabalhando, relembrando conversas passadas, promessas quebradas e pequenas inconsistências que ele provavelmente ignorou ou racionalizou antes. Mas por que eles fariam isso? Ele finalmente perguntou com uma voz que soava completamente derrotada. Por que Sienna mentiria para mim sobre algo tão importante? Porque funcionou, respondi honestamente. Porque você tem enviado dinheiro para eles regularmente sem fazer perguntas, confiando na palavra deles. Para eles, você é uma fonte confiável de renda extra que podem usar para manter um estilo de vida que não conseguiriam bancar de outra forma. As lágrimas começaram a se formar nos olhos do meu filho. Ver sua dor partiu meu coração, mas eu sabia que era necessário libertá-lo dessa manipulação destrutiva. Quanto dinheiro eu dei a eles no total? Ele perguntou, embora parecesse temeroso da resposta. Havíamos chegado ao momento da verdade completa. De acordo com o que você me contou nos últimos meses, provavelmente mais de $5.000. E isso sem contar a ajuda que eu mesma dei a eles. O número o atingiu como um soco físico. $5.000 representavam meses de trabalho extra, sacrifícios pessoais e oportunidades perdidas para seu próprio futuro. Tudo dado a pessoas que o enganaram sistematicamente. Eu preciso falar com Sienna, ele disse finalmente com uma determinação que eu não ouvia em sua voz há muito tempo. Eu preciso confrontá-la com essa informação e ouvir a explicação dela. Você tem certeza de que está pronto para essa conversa? Perguntei a ele. Uma vez que você colocar essa informação na mesa, não haverá volta. Seu relacionamento mudará para sempre, não importa qual seja a resposta dela. Owen ficou em silêncio por vários minutos, olhando as fotos no meu celular repetidamente. Eu podia vê-lo processando não apenas as evidências financeiras, mas também as implicações emocionais de ter sido enganado pela pessoa que amava. Mãe, ele disse finalmente, obrigado por me mostrar isso. Eu sei que deve ter sido difícil para você decidir se deveria me contar ou não, mas você estava certa. Eu precisava saber a verdade. Eu o abracei forte, sentindo tanto alívio quanto preocupação sobre o que viria a seguir. A verdade finalmente havia vindo à tona. Mas agora vinha a parte mais difícil. Enfrentar as consequências de anos de mentiras e manipulação. O que você vai fazer agora? Eu perguntei. Vou para casa hoje à noite e vou ter uma conversa muito séria com minha esposa. Owen respondeu com uma firmeza que ele não mostrava há meses. E dependendo do que ela disser, vou tomar algumas decisões importantes sobre nosso futuro. Owen saiu do meu apartamento naquela noite com uma determinação que eu não via nele há meses. Eu fiquei acordada até muito tarde, incapaz de dormir, me perguntando como seria o confronto entre meu filho e sua esposa. Eu sabia que as próximas horas seriam cruciais para o futuro da nossa família. Às 2 horas da manhã, meu celular tocou. Era Owen, e sua voz soava completamente diferente quando eu atendi. Havia uma mistura de dor, raiva e algo que soava como alívio. Mãe, ele disse sem rodeios. Você estava certa sobre tudo.
O que aconteceu, filho? Eu perguntei, embora pelo tom dele eu já pudesse imaginar que o confronto não tinha ido bem para Siena. Quando cheguei em casa, decidi checar algumas coisas antes de falar com ela. Fui até o nosso quarto e olhei pelas coisas dela, algo que nunca tinha feito antes porque confiava completamente nela. O que encontrei me deixou sem palavras. Oi me contou que tinha encontrado várias sacolas de compras escondidas no armário, todas de lojas caras, com recibos que mostravam centenas de dólares em gastos com roupas e acessórios. Ele também encontrou joias que nunca tinha visto Siena usar, ainda com as etiquetas de preço originais. Mas isso não era a pior parte, mãe. Na bolsa dela, encontrei um caderno onde ela anotou todo o dinheiro que me pediu nos últimos 2 anos. Cada mentira, cada emergência, cada história inventada estava documentada ali como se fosse um trabalho. Meu coração afundou ao ouvir isso. A situação era ainda pior do que eu imaginava. Não só estavam mentindo sobre a situação financeira, mas também mantinham um registro detalhado do golpe como se fosse um negócio legítimo. E o que mais tinha naquele caderno? Perguntei, embora temesse a resposta. Planos para pedir mais dinheiro, respondeu Owen amargamente. Ela notou que a próxima história seria uma emergência dental para a mãe dela que custaria $1.800. Ela também tinha anotações sobre como me fazer sentir culpado se eu duvidasse dela ou fizesse muitas perguntas. O cálculo frio de tudo isso me deixou enojado. Não eram erros ou mal-entendidos. Era uma manipulação sistemática projetada especificamente para explorar os bons sentimentos do meu filho. E quando você a confrontou com tudo isso? Perguntei. No começo, ela tentou negar tudo, continuou Owen. Disse que as compras eram presentes de amigos, que o caderno era só para controlar as despesas da casa, que eu estava interpretando tudo errado. Mas quando mostrei as fotos que você tinha dos recibos do supermercado, a estratégia dela mudou completamente. Como mudou? Ela ficou furiosa. Gritou comigo que eu não tinha direito de mexer nas coisas dela, que minha família nunca a aceitou de verdade, e que era tudo culpa sua por colocar ideias na minha cabeça. Ela disse: você sempre foi uma sogra intrometida que queria destruir nosso casamento. Essas acusações doeram, mas não me surpreenderam. Era típico de manipuladores profissionais tentarem inverter a situação e se fazer de vítimas quando confrontados com provas de suas mentiras. Mas o que mais me impactou, continuou Owen, foi quando ela finalmente admitiu a verdade. Ela me disse que a família dela nunca esteve em crise financeira, que Leonard tem um emprego estável que paga bem, e que tudo isso foi uma estratégia para tirar proveito da minha generosidade. Ela usou essa palavra especificamente, tirar proveito. Exatamente essa palavra, mãe. Ela disse que eu era fácil de convencer e que minha família tinha dinheiro que poderíamos compartilhar, como se fossemos responsáveis por manter o estilo de vida luxuoso deles. A conversa durou mais de 1 hora. Owen me contou cada detalhe da confrontação, cada mentira que foi revelada, cada manipulação que finalmente foi exposta. O quadro que surgiu era de uma família que transformou a enganação em um modo de vida. Eu também liguei para Leonard durante a discussão. Owen me disse que eu queria ouvir a versão dele dos acontecimentos. No começo ele tentou se manter na história original, mas quando eu disse que já sabia a verdade, ele também admitiu tudo. E o que Leonard disse? Ele disse que decidiram desde o início que eu era uma boa combinação para Siena porque eu tinha um emprego estável e uma família que poderia ajudá-los financeiramente. Ele me disse que nunca foi pessoal, que era só negócios, como se isso tornasse tudo aceitável. A frieza dessa admissão me deixou sem palavras. Não só enganaram meu filho, mas o viam desde o começo como uma fonte de renda, não como um ser humano com seus próprios sentimentos e necessidades. E o que Siena disse quando o pai dela admitiu tudo? Perguntei. Essa foi a parte mais reveladora da noite. Owen respondeu com uma risada amarga. Ela ficou brava com ele por ter estragado o plano. Ela não estava irritada porque as mentiras tinham machucado o nosso casamento, mas porque o pai dela confessou e arruinou a capacidade dela de continuar me enganando. Na próxima hora, Owen me contou como ele descobriu mais detalhes sobre a extensão das mentiras. As supostas emergências médicas nunca existiram. Os problemas de trabalho de Leonard eram totalmente fabricados. Até as ofertas incríveis que explicavam todos os luxos deles tinham uma explicação mais simples. Eles simplesmente compravam o que queriam com o dinheiro que meu filho lhes enviava regularmente. O que mais me machuca, mãe, ele me disse perto do final da nossa conversa, não é só o dinheiro que perdi. É perceber que durante 2 anos de casamento eu nunca realmente conheci a mulher que casei. Tudo era uma atuação projetada para me fazer continuar dando dinheiro a eles. E o que você vai fazer agora, filho?
Eu perguntei a ele, embora pelo tom já suspeitasse qual seria sua resposta. Já disse a Sienna que nosso casamento acabou esta noite. Não há como reconstruir a confiança após uma traição tão sistemática e calculada. Amanhã, vou iniciar o processo de divórcio. Embora soubesse que era a decisão certa, meu coração doía pelo meu filho. Ninguém merece descobrir que a pessoa que ama o enganou de forma tão elaborada por tanto tempo. Também deixei bem claro que eles não receberão mais nada da nossa família, continuou Owen. E eu disse a ela que se tentarem entrar em contato com você pedindo ajuda, você deve dizer exatamente o que eu penso sobre os métodos deles. Claro, filho, eu assegurei. Aquela família nunca mais receberá ajuda nossa. Mãe, disse Owen antes de desligar. Obrigado por ter a coragem de me mostrar a verdade. Sei que deve ter sido difícil para você decidir se contava ou não, especialmente sabendo que provavelmente destruiria meu casamento, mas você me salvou de anos sendo usado e manipulado. Depois de desligar o telefone, sentei-me na escuridão do meu apartamento, processando tudo o que havia acontecido. A verdade finalmente veio à tona, mas a um custo muito alto para meu filho. Seu casamento havia terminado, sua confiança foi traída, e ele teria que reconstruir sua vida do zero. Mas eu também sabia que a longo prazo, a verdade o libertaria de uma situação que só pioraria com o tempo. Sienna e sua família nunca teriam parado de pedir dinheiro. Eles nunca confessariam suas mentiras voluntariamente, e provavelmente teriam intensificado suas manipulações até esgotar completamente os recursos do meu filho. Os meses que se seguiram àquela noite reveladora foram um processo de cura e reconstrução para toda a nossa família. Owen se mudou temporariamente para um pequeno apartamento perto do trabalho enquanto processava o divórcio e reorganizava sua vida. Eu o acompanhei em cada passo, oferecendo o apoio emocional que ele precisava para superar a traição que havia sofrido. O processo de divórcio revelou ainda mais detalhes sobre a magnitude da enganação. Os advogados de Owen descobriram que Sienna estava escondendo bens significativos durante todo o casamento. Ela tinha uma conta bancária secreta onde depositava parte do dinheiro que recebia do meu filho e comprava itens valiosos que depois escondia para manter a aparência de necessidade financeira. Mãe, Owen me disse durante um dos nossos almoços semanais. O advogado calculou que ao longo de nossos 2 anos de casamento, eu enviei mais de $15.000 para eles. $15.000 que eu poderia ter usado para comprar uma casa, investir no meu futuro ou ajudar você quando precisasse. O número me impactou profundamente. Representava anos de trabalho honesto do meu filho, sacrificados por pessoas que o viam apenas como uma fonte de renda fácil. Mas o que mais me deixou orgulhosa foi ver como Owen amadureceu através dessa experiência dolorosa. Durante o processo legal, Sienna e sua família tentaram entrar em contato comigo várias vezes. Leonard me ligou tentando me convencer a interceder por Owen, prometendo que devolveriam todo o dinheiro e nunca mais pediriam ajuda. Seu apelo soava desesperado, mas eu já havia aprendido a reconhecer suas manipulações. Leonard, eu disse a ele durante a última ligação que aceitei, você teve 2 anos para ser honesto com meu filho. Você escolheu mentiras, manipulação e engano. Agora você tem que viver com as consequências dessas decisões. Sienna também tentou uma última manobra de manipulação aparecendo no meu apartamento uma tarde sem avisar. Ela estava vestida de forma simples e sem maquiagem, tentando projetar uma imagem de vulnerabilidade e arrependimento. Mas eu já conhecia suas técnicas muito bem. Adeline, ela disse com lágrimas que pareciam ensaiadas. Eu sei que cometemos erros, mas eu realmente amava Owen. Tudo isso saiu do controle, mas nunca quisemos machucá-lo. Sienna, eu respondi com uma calma que me surpreendeu. O verdadeiro amor não inclui mentiras sistemáticas e manipulação calculada. O que você fez não foi amor. Foi exploração disfarçada de amor. Ela continuou tentando várias abordagens. Primeiro, a vítima arrependida, depois a esposa desesperada. Depois, a nora que só queria consertar o relacionamento familiar. Mas cada estratégia que ela tentou só confirmou o que eu já sabia sobre sua verdadeira natureza. O dinheiro que você tirou do meu filho não é apenas dinheiro, eu expliquei a ela. Representava a confiança dele, seu futuro e sua capacidade de acreditar nas pessoas que ama. Isso não pode ser devolvido com desculpas ou promessas. Finalmente, depois de mais de 1 hora de tentativas de manipulação falhadas, Sienna mostrou suas verdadeiras cores. Sua expressão mudou completamente e ela me disse friamente, eu sempre soube que você era o problema neste casamento. Owen teria sido feliz se você não tivesse se intrometido. Talvez, eu respondi calmamente.
mas ele teria sido feliz enquanto era enganado e explorado. Eu prefiro que ele esteja temporariamente infeliz, mas livre, do que feliz, mas usado. Após aquele confronto, nunca mais ouvi falar de Sienna ou da família dela. Segundo Hermione, eles se mudaram do bairro algumas semanas depois, provavelmente para evitar o constrangimento de todos saberem a verdade sobre seus métodos. O processo de recuperação de Owen foi gradual, mas constante. No começo ele estava bravo consigo mesmo por ter sido tão confiável. Mas com o tempo e a perspectiva começou a entender que sua generosidade e confiança não eram fraquezas, mas qualidades valiosas que foram exploradas por pessoas sem escrúpulos. Mãe, ele me disse durante um jantar perto do seu novo apartamento. Estive pensando em tudo o que aconteceu e percebo que aprendi algo importante. A generosidade deve vir acompanhada de sabedoria, e a confiança deve ser conquistada e mantida, não dada cegamente. Com o dinheiro que não precisava mais enviar para a família de Sienna, Owen conseguiu começar a reconstruir suas finanças. Ele abriu uma conta poupança, começou a investir em seu futuro profissional e, pela primeira vez em anos, pôde desfrutar de pequenos luxos sem se sentir culpado. Ele também me ajudou a melhorar minha própria situação. Ele insistiu em me dar dinheiro para comprar alguns eletrodomésticos novos que eu precisava e começou a me visitar com mais frequência, trazendo alimentos de boa qualidade que podíamos compartilhar sem nos preocupar com o custo. É irônico, ele refletiu um dia enquanto compartilhávamos uma refeição que ele havia comprado. Todo esse tempo eu estava preocupado em ajudar uma família que não precisava de ajuda, enquanto você, que realmente poderia ter usado mais apoio, nunca pediu nada. Essa observação me tocou profundamente. Durante os anos de manipulação de Sienna, eu vi meu filho se esgotar, tentando atender às constantes demandas por dinheiro, enquanto eu permanecia em silêncio sobre minhas próprias necessidades para não adicionar mais pressão à vida dele. 6 meses após o divórcio, Owen encontrou um novo equilíbrio em sua vida. Ele aprendeu a ser mais cauteloso sem se tornar cínico, mais sábio, sem perder a capacidade de confiar nas pessoas que realmente mereciam sua confiança. Mãe, ele me disse durante uma de nossas caminhadas de domingo no parque. Quero te agradecer novamente por ter a coragem de me mostrar a verdade. Eu sei que foi difícil para você decidir se deveria intervir ou não. Filho, eu respondi. Uma mãe deve sempre proteger seus filhos, mesmo quando dói. Meu trabalho não é apenas te amar, mas também garantir que as pessoas que você diz amar realmente mereçam você. O caixa do supermercado, um homem chamado Eli, também se tornou uma presença inesperada, mas bem-vinda em nossas vidas. Um dia, ele veio me visitar para perguntar como as coisas tinham ficado, e acabamos conversando por horas sobre a importância de se manifestar quando vemos injustiças, mesmo que seja desconfortável fazê-lo. Sabe, Dona Thorne, ele me disse antes de ir embora, minha mãe passou por uma situação semelhante anos atrás, e ninguém teve coragem de dizer a verdade a ela. Quando tudo foi finalmente descoberto, ela já havia perdido todas as suas economias. Por isso decidi falar com você. Algumas verdades doem, mas o silêncio dói mais. Agora, quando olho para tudo o que aconteceu, sinto uma mistura de dor pelo que meu filho teve que sofrer, mas também um profundo orgulho pela força que ele mostrou ao enfrentar a verdade e tomar as decisões certas. Aprendi que o verdadeiro amor familiar às vezes exige coragem para falar verdades difíceis, para confrontar situações desconfortáveis e para proteger as pessoas que amamos, mesmo que isso signifique destruir ilusões que elas preferem manter. Aquele dia em que ouvi aquelas palavras estranhas no supermercado e decidi observar em vez de ignorar, mudei o curso de nossas vidas para sempre. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas também uma das mais corretas. Hoje Owen é um homem mais sábio e forte, que está mais consciente de seu próprio valor. Ele não é mais a vítima de manipuladores profissionais, mas alguém que aprendeu a estabelecer limites saudáveis e a valorizar sua própria generosidade o suficiente para não permitir que seja explorada. E eu, Adeline Thorne, aos 69 anos, aprendi que nunca é tarde demais para ser corajoso, para defender o que é certo e para proteger aqueles que amamos. Porque no final, a justiça mais poderosa não é a que grita, mas a que age com sabedoria e protege aqueles que mais amamos. 2 anos se passaram desde aquela tarde no supermercado que mudou nossas vidas para sempre. Enquanto escrevo estas linhas, sentada na minha poltrona favorita com uma xícara de chá que já está esfriando, não posso deixar de refletir sobre todo o caminho que percorremos desde então. Owen se casou novamente há 6 meses. Sua nova esposa, Regina, é uma mulher trabalhadora e honesta que ele conheceu no escritório.
O que eu mais gosto nela não é apenas a transparência em tudo o que faz, mas a forma como respeita o relacionamento que tenho com meu filho. Ela nunca tentou interferir entre nós ou demonstrou o menor interesse nas nossas finanças familiares. Na primeira vez que Regina veio à minha casa para jantar, trouxe os ingredientes para cozinharmos juntos. Adeline, ela me disse enquanto preparávamos os vegetais, quero que você saiba que nunca vou pedir dinheiro para você ou para o Owen. Acredito em trabalhar pelo que preciso e ser honesta sobre o que posso pagar. Suas palavras me emocionaram até as lágrimas, não só pela honestidade, mas porque percebi o quanto eu havia sido traumatizada pela experiência com a Sienna. Durante meses após o divórcio, sempre que conhecíamos alguém novo, eu me pegava analisando suas motivações e procurando sinais de manipulação. O processo de cura não foi fácil para nenhum de nós. Owen passou por períodos de depressão, questionando seu julgamento nas relações. Houve noites em que ele me ligava perguntando se poderia confiar plenamente em alguém novamente. Mãe, ele me dizia durante aquelas ligações noturnas, como posso ter certeza de que não serei enganado de novo? Como posso distinguir entre alguém que realmente me ama e alguém que só vê oportunidade? Essas conversas partiam meu coração, porque eu via como a traição da Sienna havia danificado não só suas finanças, mas sua capacidade fundamental de confiar nas pessoas. Mas também fiquei orgulhosa ao ver como ele estava lentamente reconstruindo sua confiança de uma maneira mais madura e sábia. Durante o primeiro ano após o divórcio, Owen desenvolveu o que chamou de seu sistema de verificação. Antes de ajudar alguém financeiramente, ele pedia para ver documentos, conversava com várias fontes e levava tempo para avaliar a consistência das histórias que lhe contavam. No começo, pensei que ele poderia ter se tornado desconfiado demais. Mas com o tempo percebi que ele simplesmente aprendeu a equilibrar sua natureza generosa com uma sabedoria prática que não tinha antes. Ele não dava mais dinheiro por impulso emocional, mas após uma avaliação cuidadosa e racional. Essa nova abordagem foi muito útil quando um colega de trabalho pediu ajuda para uma suposta emergência familiar. Em vez de enviar dinheiro imediatamente, Owen pediu para ver documentos médicos e falou diretamente com o hospital mencionado. Descobriu que a história era falsa e que seu colega estava tentando conseguir dinheiro para jogar. Mãe, ele me disse após descobrir a mentira, 2 anos atrás, eu teria enviado dinheiro sem fazer uma única pergunta. Agora, entendo que verificar não é desconfiar. É proteger-se de pessoas que buscam se aproveitar da bondade dos outros. Por minha parte, eu também precisei processar meus próprios sentimentos sobre o que aconteceu. Durante meses, me senti culpada por ter demorado tanto para dizer algo, me perguntando quanto dinheiro poderíamos ter economizado se eu tivesse agido mais cedo. Mas com o tempo e a perspectiva, percebi que agi no momento certo. Quando tive evidências suficientes para ser convincente, o caixa do supermercado que inicialmente me alertou sobre a situação se tornou um querido amigo da nossa família. Ele e sua esposa Marlene nos visitam regularmente, e desenvolvemos uma amizade baseada em valores compartilhados de honestidade e apoio mútuo. Sabe, Adeline, ele me disse durante uma de suas visitas, o que mais admiro em toda essa situação é como você lidou com a verdade. Muitas pessoas teriam feito um escândalo, gritado ou buscado vingança, mas você simplesmente apresentou os fatos e deixou a verdade fazer seu trabalho. Suas palavras me fizeram refletir sobre algo importante que aprendi ao longo desse processo, que a dignidade silenciosa é mais poderosa do que a vingança barulhenta. Nunca busquei machucar a Sienna ou sua família. Eu simplesmente parei de permitir que eles nos ferissem. Hermione, a vizinha que me deu informações adicionais sobre a família da Sienna, também se tornou uma amiga próxima. Ela me ajudou a entender que o que vivemos não era incomum, que muitas famílias sofrem esse tipo de manipulação, especialmente quando os filhos são generosos e confiantes. Meu genro trabalha em serviços sociais, Hermione me contou durante uma de nossas conversas. E ele me disse que esses tipos de golpes familiares são mais comuns do que as pessoas pensam. Existem pessoas que transformaram a manipulação de parentes bondosos em um modo de vida. Essa perspectiva me ajudou a entender que não éramos particularmente ingênuos ou tolos. Fomos apenas alvos de pessoas que eram especialistas em explorar emoções e laços familiares. O impacto financeiro da enganação foi significativo, mas gerenciável. Owen calculou que no total, perdemos cerca de $15.000, incluindo minha contribuição e alguns empréstimos que ele fez e que nunca foram devolvidos. No entanto, assim que o fluxo de dinheiro para aquela família parou, nossa situação financeira melhorou dramaticamente. Com o dinheiro que ele não precisou mais enviar mensalmente,
Owen conseguiu economizar para a entrada de uma pequena casa. Ele me pediu para morar com ele e Regina, mas eu prefiro manter minha independência no meu próprio apartamento, embora agora com móveis e eletrodomésticos melhores que ele insistiu em comprar para mim. Mãe, ele me disse quando trouxe a nova geladeira. Por anos eu te vi contando moedas enquanto eu mandava centenas de dólares para pessoas que não precisavam. Agora, é a sua vez de ter as coisas que você merece. Regina se mostrou não apenas uma boa esposa para Owen, mas também uma nora atenciosa para mim. Ela nunca tenta competir com meu lugar na vida do meu filho e sempre me inclui em seus planos e decisões familiares. A diferença em relação à atitude de Sienna é tão marcante que às vezes me custa acreditar que ambas as mulheres existem no mesmo mundo. No mês passado, Regina me confidenciou que eles estão esperando o primeiro filho. A notícia me encheu de uma alegria pura que eu não sentia há anos. Esse neto ou neta vai crescer em um lar onde honestidade e integridade são valores fundamentais, bem diferentes do ambiente de mentiras e manipulação que teria existido se Owen tivesse permanecido com Sienna. Quero que nosso filho conheça você como a avó que teve coragem de proteger nossa família. Regina me disse enquanto segurava minha mão. Owen me contou toda a história e admiro profundamente o que você fez. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu nunca tivesse decidido me esconder atrás daquelas lixeiras para observar Leonard. Quanto tempo a ilusão teria continuado? Owen teria descoberto a verdade por conta própria, ou teria continuado a ser explorado indefinidamente? Provavelmente nunca saberei a resposta para essas perguntas, mas o que eu sei é que a coragem de enfrentar verdades desconfortáveis é uma das responsabilidades mais importantes que temos em relação às pessoas que amamos. Nestes 2 anos, reflete muito sobre os sinais que ignorei por tanto tempo. Os pequenos detalhes que não se encaixavam, as explicações convenientes demais, a maneira como Sienna sempre tinha uma história perfeita para cada situação. Agora eu entendo que meu instinto materno estava tentando me alertar há meses. Mas eu silenciei essas dúvidas porque não queria criar conflito. Aprendi que manter a paz familiar não deve custar a permissão para que a família seja explorada. Às vezes, o maior ato de amor é criar o conflito necessário para proteger as pessoas que mais importam. Hoje, aos 69 anos, me sinto mais sábia e forte do que há décadas. Não só porque ajudei a salvar meu filho de uma situação destrutiva, mas porque provei que nunca é tarde demais para ser corajosa, para defender o que é certo e para proteger aqueles que amamos. A experiência me ensinou que a verdadeira força não está em evitar problemas, mas em enfrentá-los com dignidade quando necessário, e que às vezes as decisões mais difíceis também são as mais corretas, mesmo que seu impacto total só possa ser apreciado com o passar do tempo. Enquanto termino de escrever essas reflexões, posso ouvir Owen e Regina rindo na cozinha, preparando o jantar de domingo que vamos compartilhar em alguns minutos. É o som de uma família genuína construída sobre bases sólidas de honestidade e respeito mútuo. Esse som vale mais do que todos os dólares que perdemos durante os anos de engano. Porque no final, a coisa mais valiosa que temos não é o dinheiro que podemos dar, mas as relações autênticas que podemos construir e proteger. E ninguém pode jamais tirar isso de nós.